Hoje nós vamos conversar com a Ana Carolina Vidal, formada em Relações Públicas pela Faculdade Casper Libero, na turma de 2004. E a primeira coisa que a gente queria saber foi por que você escolheu RP. Bom, eu comecei, na verdade, eu fiz o primeiro ano de psicologia e não me identifiquei. Aí saí e resolvi prestar RP porque eu queria prestar, sempre quis prestar RP e não prestei da primeira vez, não sei porquê, e acabei indo pro ramo da psicologia. Aí depois eu decidi seguir a minha intuição inicial e prestei RP porque eu queria ter uma visão mais ampla do que era comunicação. E você já conhecia a profissão antes disso? Eu fui pesquisar, na verdade, né? Logo que eu fui prestar o vestibular, eu fui pesquisar muita coisa, fui ler, consultei todos os guias de profissões que existem e me identifiquei muito com a carreira de RP. Naquela época era muito falado de RP? Era uma profissão conhecida? Porque não hoje era uma profissão, é difícil. Não era uma profissão conhecida, nem reconhecida. E talvez por isso que eu não tenha feito RP como primeira opção e tenha optado por psicologia. Acho que mais pelo medo do que eu seria quando eu tivesse formada, onde que eu atuaria. Então eu não conhecia ninguém do ramo de RP, ninguém que tivesse feito RP. Aí você prestou só Casper? Não, eu prestei Casper e Unesp. Mas eu optei pela Casper primeiro porque eu sou de Taubaté, minha família é de Taubaté, então primeiro que estava mais perto, porque a Unesp é Bauru, a faculdade de comunicação, e segundo porque era melhor classificação de RP, era na Casper. E quando você entrou na faculdade, a gente tem muito isso, as pessoas perguntam, o que você faz? Relações públicas. A pessoa fica com cara de ué. O que é? O que é relações Também públicas? Era assim? Também era assim na sua época? Também era assim, acho que continua assim, não acho que os profissionais de relações públicas conseguiram mudar muito. Acho que fora daqui, nos Estados Unidos, eles entendem muito mais o que é relações públicas. Lá está muito voltado está muito linkado a governo, mas aqui no Brasil, até hoje, as pessoas ainda não entendem o que faz um profissional de relações públicas. Né? Mesmo porque a gente atua muito em comunicação institucional, a gente não fala o que você faz, eu sou relações públicas, a gente tem um pouco de culpa nisso também. O que você faz? Eu faço comunicação. Talvez pela facilidade de entendimento do outro. Sim, mas com certeza. Verdade. E naquela época a Casper já era a melhor de comunicação, a reputação da faculdade sempre foi... Eu entrei bastante. Pesou bastante. Eu entrei na Casper em 2001. Então, naquela época, a Casper era a melhor faculdade de comunicação, de relações públicas, mesmo de jornalismo, ela era a melhor faculdade. E você acha que o curso, agora que você vê depois de formada, você acha que o que você teve em sala de aula contribuiu para a sua atuação? Sem dúvida, contribuiu. Mas eu não via, embora a diferença da Casper também, da ECA e da Unesp é você conseguir colocar em prática as coisas que você aprende e não ficar tanto na academia. Por isso, talvez a importância de você conseguir fazer um estágio durante a faculdade. Você consegue enxergar as matérias, o que você está vendo, você consegue aplicar, você consegue linkar o que você está aprendendo na faculdade com o que você está a gente estava falando, inclusive, disso hoje. E sobre a Casper, as lembranças que você tem daquele período, quais são as lembranças mais marcantes que você tem? Que mais lembra da época de faculdade? Eu lembro muito dos professores, bastante, assim, tive bons professores, professores que tinham um esforço muito grande de aliar teoria e prática. Lembro também muito de amigos que eu fiz lá, que até hoje são meus amigos de verdade, da gente se encontrar, da gente sair, da gente comemorar conquistas juntos. Tenho grandes amigos de lá. Tenho muita saudade da Paulista, né? Que acho que ela tá ali no coração de São Paulo e isso faz uma diferença. Ainda mais eu não sei se vocês todos são daqui, mas eu vim de fora e fiquei na Paulista. Não tinha lugar melhor para ficar, a não ser na Paulista. É diferente. Então eu sinto saudade da Paulista.
E aí agora a gente vai entrar no campo profissional. Quando você se formou, você já estava estagiando e daí você foi efetivada? Ou você foi procurar outro emprego, foi procurar... Então, eu trabalhei na coordenadoria de relações públicas como monitora. Eu estava ajudando o pessoal do 4º ano e uma menina fazia estágio, né, no Instituto Ayrton Senna. E ela chegou para mim e falou, você não tem interesse? Eu estou saindo do meu estágio, você não tem interesse em estagiar lá? Falei, poxa, eu tenho super interesse em estagiar, né? Deve ser muito legal, tal. Daí fui pesquisar mais sobre o terceiro setor, que é uma coisa também que na minha época não se falava muito nas matérias, nas disciplinas ali, não tinha muito esse campo. Eu não sei se hoje já tem. Aí eu fiquei no Instituto 3º e 4º ano, estagiando, e fui efetivada. E fiquei lá 8 anos. Então era uma estrutura grande, porque o Instituto enxergava a comunicação, e enxerga até hoje, como fundamental e importante para a divulgação dos projetos, para a captação dos recursos. Então fiquei um pouquinho em assessoria de imprensa, trabalhei um pouquinho em eventos, que foi uma área que eu gostei muito. E acho que para esse meu começo de carreira foi importantíssimo, foi. E ainda nesse seu começo de carreira, você entrou num lugar que já tinha uma área de comunicação. As pessoas já reconheciam esse profissional de comunicação. Eles tinham muita expectativa em cima de relações públicas? Expectativa pela competência, pelo curso que a gente faz, por ser muito abrangente, muito amplo? Eu não sei se eles tinham expectativa por conta de eu ser relações públicas, mas eles tinham expectativa por conta de eu conseguir ter uma visão mais ampla. E o que você acha que mudou, assim, desde que você está formada, no mercado de trabalho? Que ferramentas foram inseridas? Eu acho que o que mais mudou foram as redes sociais, as mídias digitais. E sem dúvida, cada vez mais as gerações têm essa capacidade de absorver muito mais essas mudanças mais rapidamente do que a gente que não teve isso, né? A gente fala de multicanais, de você estar assistindo televisão, ao mesmo tempo você está no iPad e ao mesmo tempo você responde o WhatsApp no celular e você consegue fazer tudo isso junto. E aí você saiu do Ayrton Senna, você mudou, né? Você não trabalha, você foi trabalhar onde? Isso. Daí quando eu estava no auge da minha carreira, eu resolvi prestar um concurso público. Então eu fui, daí eu recebi a cartinha, né, que eu estava sendo convocada, se eu tivesse interesse. Eu tinha até 5 dias para decidir se eu iria ou não. Aí foi uma das decisões profissionais mais difíceis que eu tomei, porque eu estava no auge da minha carreira no Instituto. E tinha uma mudança, eu fui para a Embrapa, que é uma empresa federal, então era um concurso federal, um concurso que pagava bem, que você tinha estabilidade, que você tinha todos os benefícios que a gente sabe que empresa pública pode oferecer. E eu precisava, como é federal, eu ia para onde eles me alocassem. Então saiu que eu iria para Passo Fundo, que é no Rio Grande do Sul. E em 5 dias eu precisava decidir se eu iria para Passo Fundo ou se eu não iria para Passo Fundo. E eu já estava há 8 anos no Instituto. Então eu falei, acho que caiu neste momento porque é hora de mudar. E eu fui, respondi que eu iria, tal. E em menos de um mês eu mudei a minha vida para Passo Fundo. Então a Embrapa tinha um projeto social. Falei, opa, esse projeto social que eu vou abraçar como meu. E daí eu peguei esse projeto social da Embrapa, que era apresentar a Embrapa para a cidade, para a comunidade, qual era o trabalho, o que se desenvolvia. Então eu organizava visitas à Embrapa para escolas, então tinha desde os pequenininhos até os maiores. Então em um ano eu decidi voltar, então eu não vi esse projeto ficar pronto ou se eles viabilizaram, e recebi uma proposta para voltar para o Instituto Ayrton Senna. Falei, ai meu Deus, agora vem de novo a dúvida, mas vou voltar. Aí voltei pro Instituto, daí fiquei 1 ano no Instituto e achei que, de fato, sair e voltar não era aquela maravilha. O Instituto em 1 ano tinha mudado muito, não era mais a mesma coisa e também me decepcionei bastante e tal. Daí falei, não, então agora mudei para uma outra fundação que chama Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma fundação que trabalha com primeira infância,
que é o período da concepção, da gestação, até os 6 anos de idade. Então, E agora você tá fazendo pós na SPM? tô fazendo pós na SPM. E tá gostando? Tô gostando. Tentei procurar uma pós em comunicação, bem focada em comunicação e com um braço assim no terceiro setor. Não achei. Eu fiz uma pós na Casper, logo que eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós lá em marketing e comunicação publicitária. Gostei, mas acho que eu não estava ainda amadurecida o suficiente para absorver todo aquele conteúdo, todo aquele como eu acho que eu estou aproveitando hoje. E agora, pra gente finalizar, o que você acha, assim, suas perspectivas, expectativa pro futuro e o que você se decepcionou por ter escolhido RP? Eu não me decepcionei nada, ainda nunca me imaginei fazendo outra coisa que não o curso de RP e que não atuando na área de comunicação. Não tive nenhuma grande frustração, nada disso. O que eu imagino para o futuro, eu acho que cada vez mais, quando eu entrei no mercado e as empresas, as grandes empresas multinacionais, já estavam olhando um pouquinho para a responsabilidade social e acho que cada vez mais isso está crescendo. Então acho que é um mercado que dá para ser muito explorado. É você estar numa grande empresa, você não precisa estar no terceiro setor, mas você está numa grande empresa atuando num braço social. Sim. E esse ano é o centenário de relações públicas, é quando tanto que é por isso que a gente está fazendo esse projeto. É o centenário da profissão e 40 anos de relações públicas na Casper. Que mensagem você deixa pra gente que está fazendo relações públicas? Tem alguma dica, alguma coisa de uma pessoa que já se formou e tem essa experiência profissional? Eu não sei se eu vou ser muito romântica na minha visão, mas eu acho que tem mercado sim, dá para explorar. Como eu falei, as grandes empresas têm a parte de comunicação, de consumo, de produto, de venda que dá para trabalhar, como tem também essa parte do social que dá para explorar. Também tem N institutos, fundações que não estão ligadas a grandes empresas, e comunicação é a chave independente se está no primeiro setor, no segundo setor, no terceiro setor. Então, acho que fica aí para vocês, não desanimem. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, gosto muito. Então, acho que se vocês forem bem apaixonados, eu faço exatamente o que eu gosto. Não corro o risco de vou ficar sem emprego, vou ficar sem trabalho, E façam com muita dedicação, muita motivação. Acho que não tem como não dar certo. Vai dar certo. Tá bom. E o que vocês precisarem de mim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Bom, encerro a entrevista assim. A gente cobriu tudo que a gente precisava falar. Era mesmo um panorama geral sobre a sua vivência da profissão. Muito obrigada.